Qual é o sentido da vida? Da vida. Tem uma frase de Viktor Frankl que me chama muita atenção, Lúcia, que ele diz assim: o homem é aquele mesmo que criou as câmaras de gás e é o mesmo que entrou nelas com a cabeça erguida e uma oração nos lábios. Diariamente a vida nos oferece o caos ou a dignidade. O sentido da vida é diariamente se esforçar por escolher a dignidade, por escolher ser alguém que está no mundo com consciência de acrescentar ao mundo, aos seus e ao mundo, não somente aos seus, não somente ao seu clã, não somente à sua tribo, mas à coletividade e à humanidade. Então, uma coisa que se fala muito, né, para você ser fator de soma na vida das pessoas. Eu acho que é realmente quando a gente entende esse lugar que a gente começa a entender o sentido da vida, um sentido em que ele não seja apenas para mim, é um sentido que ele também abarque essa humanidade que me acolhe e que chegou aqui antes de mim, que tem suas dores, que tem suas angústias, essa humanidade que muitos dos membros dela não teve acesso a todas as coisas que eu pude ter em termos de conhecimento e de afeto, e há como se fosse um compromisso. Tem uma frase de Paulo, numa das cartas dele, que diz assim: eu devo a gregos e a bárbaros. Como se ele dissesse: eu devo àqueles que me entregam, porque tem mais do que eu tenho, porque alcançaram mais do que eu alcancei. E a melhor forma de retribuir a esses é entregando aos que atrás de mim também esperam que eu entregue, aqueles que não alcançaram o que eu alcancei. Então, esse sentido. E meu avô resumia naquela fala muito nordestina dele, porque uma vez ele pegou um monte de frutas na casa no sítio de um vizinho dele, aí pegou jabuticaba, pegou manga, e quando a gente chegou em casa, ele tinha pegado uma mala de um Chevette hatch azul, celeste, que ele tinha, 77, cheio de frutas. Quando a gente chegou em casa, o vizinho da frente tinha 6 filhos. Ele pegou 90% das frutas e foi deixar com o vizinho, e eu fiquei muito revoltado, eu tinha 14 anos. Eu disse: como assim? Eles nem foram com a gente, você vai dar todas as frutas para ele. E ele olhou para mim e fez: mesmo que as frutas não apodrecessem, você pudesse comer, eu daria. Mas nem isso você vai poder usufruir, porque elas vão apodrecer, não serve só para você. E aprenda uma coisa: quem não vive para servir, não serve para viver. Ele estava dizendo, do jeito dele, aquilo que a filosofia fala, aquilo que Jesus dizia: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, de algum modo, eu vejo o sentido aplicado no gesto de doar-se. Por exemplo, a gente sente mais prazer, quando a gente amadurece, obviamente, porque nem todo mundo tem isso, mas a maturidade não vem com o tempo, é uma escolha. Tem quem escolha não amadurecer, quem morra com 60 anos, 70 anos, completamente infantilizado, e tem quem escolha amadurecer mesmo jovem. Você conhece a frase dos alquimistas sobre isso? Não, fala. Eles dizem que tem certas pessoas que são como certos frutos, que passam da fase verde para a fase podre, não amadurecem. Perfeito, perfeito. Tem gente que é desse jeito, né? E quando você escolhe amadurecer, você tem essa possibilidade de entender, por exemplo, que melhor do que se dar um presente ou receber é dar. O contentamento que você provoca na vida do outro é algo que realmente preenche a alma. Por isso, talvez Santo Agostinho tenha chegado a dizer que se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Tipo, deixa que eu faço, porque eu sei como é bom fazer isso, eu sei como é bom provocar sorriso no lábio dessa pessoa, eu sei como é bom provocar esperança em quem está cansado, em quem está pensando em desistir. Quando a gente vai fazer filosofia, psicologia, de algum modo a gente está buscando algo para nós que não se esgota em nós. Porque, primeiro, a psicologia é uma ciência filha da filosofia, né? E essas são formas de convidar a vida para ir além de si, né? É convidar o indivíduo para, em refletindo sobre si mesmo, em se buscando, ver o outro. Esse lugar sagrado. Eu percebo muito que o lugar onde a gente mais busca Deus, às vezes, é no templo, e o lugar onde a gente mais encontra Deus é no outro. Sobretudo naquele outro que a gente não quer contato, porque é diferente, porque pensa diferente, porque vota diferente. Porque, como dizia Jesus, se você gostar só dos seus, os fariseus também fazem isso. É o desafio desse amor que ele transcende as barreiras. Então, o sentido é essa distribuição das potências da alma que em mim acontecem e que, inclusive, têm sentido e ganham força na medida em que a gente compartilha. Esse compartilhar das competências, das inteligências, das somas das experiências, né?
Semana passada, a avó da minha esposa faleceu com 97 anos. Faltava 3 meses para ela fazer 98 anos. Lúcida, completamente lúcida. Totalmente, não deixava ninguém morar com ela, altamente independente, mas é claro, o corpo vai ganhando uma fragilidade que é inevitável na vida. E aí ela faleceu, eu estava viajando, fazendo palestras, consegui mudar a palestra do dia seguinte, porque era o dia do velório, consegui falar com a pessoa, ela entendeu, fui. E eu vi aquela quantidade de pessoas ali prestando homenagem àquela mulher, que é uma índia paraguaia, que saiu do Paraguai, fugindo da guerra, encontrou um paulista daqui de São Paulo, que foi para o Mato Grosso trabalhar, casou com ele, teve o primeiro filho, que é meu sogro, em Porto Murtinho, e depois foram morar na Paraíba, em Campina Grande, onde nasceu a minha esposa, a primeira neta, depois ela teve até tataraneto. É uma trajetória interessante. É uma mulher comum. É uma mulher que só nós conhecemos. É uma mulher que nunca teve rede social, não tem seguidores, não escreveu um livro, nem por isso deixou de marcar a história de muitas vidas. É entender que mesmo a vida mais comum, ela nunca é ordinária. Ela é extraordinária por ser vida, e por ser vivida com a dignidade, com a força dela, com o testemunho de vida. E eu lembro que quando terminou aquele velório, eu disse assim para as pessoas: vocês iriam lá para casa para a gente tomar um café? Todos vocês? Por quê? Porque eu acho que se cada um for para casa agora, vai viver uma experiência de luto que não precisa ser tão sofrida. A gente pode agora conversar, tomar um café, lembrar de todas as coisas incríveis que ela fazia, todas as brincadeiras, a forma como ela era. E a gente foi tomar um café, o enterro terminou às 5 da tarde, a gente ficou até umas 11 conversando, e as pessoas agradeceram depois. Eu disse, eu queria agradecer a vocês por me permitirem receber vocês, e também por nós mostrarmos que ninguém precisa viver um luto, sabe, um sofrimento que não acaba. Eu sei que agora cada uma de vocês, as filhas, os filhos vão voltar para casa, e que agora vem esse momento inevitável, né, de solidão, de despedida, mas que a gente pode ter compartilhado aqui também a vida, que vocês possam ter visto aqui que ela está aqui, no DNA de cada um de vocês, nas memórias que eu faço parte dela, não como um herdeiro genético dela, mas como alguém que entrou na família por casar com a neta dela, e perceber isso, a vida acontecendo, ou seja, em todas as circunstâncias, a gente pode ser um instrumento, em qualquer lugar a gente pode estar disponível. Eu sei que nem todo dia a gente está, tem dia que a gente está cansado mesmo, que a gente vai... Não, hoje, sabe quando a gente está sem paciência, né? Quando cita aquela história daquele jovem que você olhou para ele, hoje eu não tenho dinheiro, mas depois eu lhe dou no outro dia, e você percebeu que o seu olhar para ele sem medo, de acolhimento, deu a dignidade que falta, mas tem dia que a gente está sem paciência nem para os nossos, né? É humano, a gente oscila, mas aquele compromisso, se tem a câmara de gás que foi inventada pelo ser humano, mas alguém entrou lá com dignidade, uma oração nos lábios, que a gente possa diariamente escolher a dignidade e a luz. Sim. Uma coisa que me incomoda muito em relação a isso, Rossandro, é que a gente vive uma época histórica onde as pessoas acham que não podem nem devem crescer, que não podem se tornar melhores do que são hoje. Eu acho isso impressionante. A impressão de que nós somos uma coisa congelada, uma obra pronta. E, na verdade, nós viemos aqui exatamente para combater esses elementos que precisam ser combatidos, aparar essas arestas que podem ser aparadas. E, para mim, uma das sensações de maior felicidade é olhar para fotos do passado e perceber que eu não sou mais a mesma pessoa. Uhum. Eu acho isso uma coisa tão grandiosa, tão humana. Como essência, uma né? Felicidade humana, realmente. Sim. E as pessoas acham que, bom, uma limitação, sei lá, uma pessoa colérica, tem que ser colérica e explosiva para o resto da vida. Uma pessoa que tem uma instabilidade emocional tem que ter essa instabilidade emocional pelo resto da vida. Ou seja, elas ficam prisioneiras, reféns dos seus próprios defeitos. E não sabem que nós somos seres em construção. Eu acho isso impressionante. Para mim, essa questão do sentido da vida está essencialmente ligada a gente sair daqui um pouco melhor do que entrou. Exato. E olhar para o tempo e ver que a gente está deixando coisas para trás. Algumas coisas estão sendo superadas, né? Porque é uma coisa fundamental que a gente possa dar esperança para as pessoas, porque quando a gente muda, prova que isso é possível. Inclui essa possibilidade no menu de opções das pessoas. Né? Ninguém é refém dos seus defeitos, a gente pode crescer. Nós somos seres em construção. Como é que pode a gente ter perdido essa noção? Você conversa às vezes com um jovem sobre o futuro dele, o que você quer fazer?
bom, eu quero fazer um curso universitário, eu quero ganhar tanto, eu quero conhecer tais países, e você não quer ser menos egoísta? Nunca está na lista, né? Você não quer ser um pouco mais fraterno? Você não quer ser uma pessoa um pouco com uma capacidade de tolerância maior às dificuldades dos outros, uma capacidade de convivência melhor? Ah, nunca pensei nisso. Como assim? Se a felicidade da gente vem daí, se a realização da gente vem daí, não vem propriamente do que a gente faz ou deixa de fazer, ou da quantidade de países que a gente foi, vem da capacidade da gente conviver, compreender melhor o outro, inclusive ter um certo conhecimento, autoconhecimento e autodomínio, né? Aparar um pouco as arestas do caráter. Daí vem a felicidade e a infelicidade também. Isso não está no nosso planejamento. Eu acho isso incrível. E você sabe, Lúcia, você falando aí, eu pensando assim, poxa, quais são as variáveis que a gente poderia, não dizer como as que explicam tudo, porque não existe, mas pelo menos que a gente poderia entender o que está acontecendo, né? Uma delas é o fato de que a própria escola, e hoje ela tem revisto isso, ela se preocupa apenas em desenvolver competências intelectuais e nunca morais. Ela se preocupa em que você fale outros idiomas, mas não desenvolva outras virtudes. Ou desenvolva alguma virtude, porque tem gente que parece que nem tem virtude, né? Como dizia minha sogra, Deus tem cada inquilino, tem uns inquilinos estranhos, né? Então, a gente tem uma sociedade que precisa olhar para o desenvolvimento do que eu chamo de letramento emocional. Eu tenho até uma empresa sobre isso, chama-se Educa. Ela leva para as escolas o desenvolvimento da infância ao ensino médio, inicialmente das virtudes, numa jornada de letramento das emoções, de desenvolver inteligência. Ninguém nasce resiliente, nós nos tornamos. Ninguém nasce com compaixão, nós desenvolvemos. Do mesmo jeito que as pessoas querem desenvolver músculos na academia, as virtudes são musculaturas que precisam ser desenvolvidas, precisam ser repetidamente olhadas e convidadas a esse crescimento perpétuo, constante, que é o que dá esse sentido porque a gente estava discutindo. Mas tem uma outra coisa, além da escola que hoje começa a entender a importância de fazer letramento emocional, começa a entender, sem que ela vá substituir o papel da família, ela também colabora no desenvolvimento dessas emoções, a gente também tem uma outra variável que explicaria isso, né, Lúcia? A família abandonou a educação dos filhos. E muitos pais, eles veem os filhos como um investimento. Eu vou te dar a melhor escola para você fazer a melhor universidade, porque um dia eu quero que você devolva o que eu te entreguei. Eu quero que você cuide de mim, eu quero que você alcance um padrão social que eu não tenho, mas que você possa alcançar. E às vezes o que tem muito é o contrário disso, porque não desenvolveu virtudes nesse filho ou nessa filha, encontra a ingratidão. De alguém que pode até conquistar alguma coisa materialmente, mas olha para os pais como você não fez mais do que a sua obrigação, né? Então existe uma família também, muitas famílias que têm falido nesse papel de educador parental, que tem educado filhos para o infantilismo, para o não crescimento, para esse apodrecimento sem passar pela maturidade. A gente tem visto fenômenos, por exemplo, de pais indo para entrevistas de emprego com os filhos. E tem visto, inclusive, um fenômeno recente de uma mãe que foi sozinha para a entrevista de emprego da filha. Então, ela é ótima, é porque ela é tímida, mas pode contratar ela, ela é uma pessoa incrível. A gente tem visto, por exemplo, lembro demais de um artigo, inclusive que eu citei no meu livro Help Me Eduque, da reitora da Universidade de Stanford, que disse, que inclusive professora de filosofia, que disse que ela não acreditava no que estava acontecendo. Que os alunos, os pais estavam indo para a universidade, como iam para a escola de ensino médio, não era uma coisa comum, e que ela passava um texto de filosofia clássica que nunca teve problema nenhum, um texto de 35 páginas, e que os últimos alunos dela tinham agora dito que o texto era extremamente denso e profundo, parecia que estava lendo as Lusíadas, né? o Inferno de Dante, e que discordavam completamente do autor. E ela perguntava, ok, é uma aula de filosofia, você pode discordar, mas o que? Não, eu só discordo. O autor, Sócrates. Então, a gente começa a ver algumas variáveis. Depois, esse mantra da prosperidade material, em que até Deus, para algumas pessoas, se tornou uma espécie de Amazon de proporcionar teus desejos e virou aquele que satisfaz seus caprichos. Então, existe a ideia de evolução somente voltada para evolução estética, evolução material, exibição de padrões de vida. E aí, é claro, olhando tudo isso, uma geração inteira pensa, aliás, nem pensa sobre virtudes, porque parece que a única virtude é o sucesso. E mais, o gostoso não é vencer, é vencer sobre o outro, é ter mais que o outro. Ninguém pensa em vencer com o outro, em crescer juntos. Isso a gente vai percebendo, né? Agora, ao mesmo tempo, quando eu vejo que
eu, você e tantos outros pessoas que estavam ali no mundo da academia, no mundo da filosofia ou no consultório e que vai para a internet, e apesar de algumas pessoas fazerem críticas, e tudo bem, faz parte, as pessoas querem criticar tudo e a todos, mas a gente começa a atrair milhões de pessoas, é porque tem esperança também. Existe também uma outra geração que está, talvez, alguns já desencantados com esse modelo que não preenche, porque a gente sabe que o mundo material ele esgota, não preenche, não dá sentido à vida, e que começam a buscar algo que realmente seja mais grandioso, né? Então, esse sentimento de não crescimento é muito comum. Eu fiz recentemente uma palestra para a direção de um banco, e um dos diretores disse assim para mim, você está falando de propósito, e eu achei interessante porque eu estava na minha sala, peguei na minha cadeira e disse assim, se um dia vocês quiserem sentar nessa cadeira, e todos os jovens que estavam lá riram. Eu perguntei, por que vocês estão rindo? Eles disseram, por que você acha que a gente quer sentar nessa cadeira? A gente tem propósito. E aí eu fiquei sem entender, Rossandra. Eu disse, olha, na verdade, parte da nossa vida tem como propósito também ser uma pessoa que se sustenta, tem maturidade financeira. É muito fácil querer cuidar das baleias quando você não paga nem as contas da sua casa. É muito fácil querer cuidar das tartarugas, a paz do mundo, se você não arruma nem seu quarto. Lembrando Confúcio, né? Se você quiser administrar o Estado, começa pelo teu quarto. Então, eles estão perdidos alguns, mas alguns começam a se encontrar, começam a achar, começam a vir. Você entrevistou aqui já pessoas da música que têm mostrado um poder de reflexão, que têm encontrado a necessidade de buscar algo mais profundo, que a gente manter a esperança de que a gente vai conseguir acordar alguns, né? Uma coisa que eu já refleti a respeito disso, essa corrente do não passo adiante valores porque não tenho valores. Isso me lembra aquela música do Djavan, né? Sabe lá o que não ter e ter que ter para dar. Porque também os pais não receberam isso. Né? Não tem como passar adiante uma coisa que não receberam. Uma coisa que a gente trabalha em Nova Acrópole, que é começar a ensinar as pessoas a fazerem reflexão. Que era uma coisa que está no kit básico do ser humano. E a gente já não sabe mais, não para fazer reflexão, mergulhar dentro de si próprio, refletir, buscar um pouco o princípio das coisas, quem sou eu. A gente, dentro da escola, a gente ensina muito sobre 3 níveis de reflexão. Uma reflexão filosófica, que é aquela, uma reflexão moral, que é a básica, né? Que a gente começa perguntando o que é certo, o que é errado e por que é certo. Por que é errado, o que é justo, o que é injusto, ou seja, a base do comportamento moral, por que é certo e por que é errado para mim, e não numa convenção social. E depois a gente vai para uma reflexão filosófica, que é aquilo que é verdadeiro e o que não é, ou seja, quando eu estou sendo eu mesmo, quando dentro da minha vida, em que momento eu me mostro sem máscara, em que momento eu sou fiel àquilo que eu sou, em que momento eu estou com outra pessoa, com um contato verdadeiro, em que ela é ela mesma e eu também, ou seja, um contato mais profundo. E por último, uma reflexão espiritual, que é o que é real e o que é ilusório, né? O que permanece de tudo isso, o que é muito passageiro, o que é superficial. E são 3 reflexões que vão conduzindo você para um cerne, né? Para uma identidade mais profunda. Quem não tem reflexão não tem identidade, não tem nome interno. Então, são determinadas práticas que são o básico do ser humano. E que a alienação nossa é tanta que sei lá quantas gerações não se faz isso. Eu tive também uma avó, como você, falo sempre dela, Dona Julieta. A gente chegava na casa dela, lá no Rio de Janeiro, Bangu, que ela morava. A gente chegava na casa dela, o segundo esposo dela, ou seja, o meu avô postiço, né? Ele chegava e dizia, não vai lá fora não, que ela está matutando. Ela pegava o pratinho dela de arroz com feijão, fazia uns bolinhos, comia com a mão. Ela era nordestina também, era alagoana. E ficava lá, matutando. E eu ficava tentando entender, gente, o que é matutando? E hoje ninguém matuta mais. Não tem tempo para essa vida interior, onde você para um pouco para refletir, afinal de contas, qual é o sentido disso tudo? Você sabe que a sociedade que a gente vive, ela não tem nenhum estímulo para isso, né? Porque ela fica sempre nos chamando para a próxima série, para a próxima temporada, para a próxima balada, para a próxima viagem. É sempre um adiar de encontro consigo.
E esse encontro nem sempre é agradável no primeiro momento, porque a gente vai encontrar, quando resolve fazer esse mergulho, nem sempre o personagem que a gente montou para encantar o mundo. A gente vai encontrar as sombras. E ao encontrar essas sombras, os defeitos que a gente projeta lá fora, que a gente começa a encontrar na gente, a gente vai ser convidado a um processo de auto-perdão e de autocompaixão. Essa jornada não é simples, não é fácil, mas é viável, é transformadora e curativa, mas precisa de uma disposição, de uma coragem. Se você não for ensinado a fazer isso, você vai no piloto automático. Você vive apenas das coisas básicas, sono, sexo e alimentação. E vive apenas de subir de status, assim. A gente pega aquela pirâmide da necessidade de Maslow, né? Necessidade de coisas básicas, como sono, alimentação e sexualidade, está aqui. Aí, e muita gente nem aqui está. Muita gente, enquanto a gente está aqui, está com fome. Então tem gente que nem nesse nível conseguiu ainda preencher. Preencher desse nível você tem segurança. Eu tenho para onde voltar, eu tenho um lar, eu tenho um quarto para dormir, eu tenho como fazer minha feira. Muita gente também não está aqui. Aí tem um nível de afeto. Eu sou amado por alguém, eu amo alguém. E depois vem para o quarto nível, que é status. Mostro o que vim, o que é que eu faço para o mundo, tenho um reconhecimento. E tem o quinto nível, que é a autorrealização. O que acontece é que as pessoas que chegam no status, elas ficam apenas dobrando a aposta. Ah, agora eu quero um carro de 1 milhão, agora eu quero um carro de 5 milhões, não, agora eu quero um jatinho, não, eu quero um jatinho com poltronas desenhadas por um designer de Milão, eu quero, sabe? E ficam nesse nível. Quem chega no quinto andar dessa pirâmide de necessidade de Maslow, que é a autorrealização, ele entende, aí por isso volta porque a gente estava conversando no início aqui, ele entende que o incrível da vida não é estar aqui, é descer para ajudar a galera a subir. É chegar lá para quem está com fome, proporcionar que come, para quem está inseguro, que tenha segurança, para quem não tem afeto, se sentir amado, e para quem não entende a sua relevância, perceber isso. Ou seja, o grande objetivo quando chega aqui em cima é entender que minha caminhada todinha foi para dizer, desça, porque é lá subindo que você encontra sentido. Na sociedade que prega a comparação excessiva, que sempre existiu, obviamente, né, Lúcia? Não é só de hoje, mas com as redes sociais ganhou um status de loucura, porque antigamente você se comparava com quem? Com o vizinho, com o seu colega de trabalho, com o seu primo, sua prima. Hoje é com um mundo que está lá exposto, em feeds infinitos que passam, filtros, inclusive pessoas que nem são reais como são, né? Ainda mais agora com a IA que está criando pessoas que nem existem. Então, como isso vai impactar uma pessoa que está esvaziada? E que para fazer esse mergulho, matutar como fazia sua avó e finalmente chegar lá e chegar a esse cerne desses valores, dessa transcendência, ela vai ter que lançar-se a um desafio de passar por um deserto, né? Porque quando você sai desse lugar de quem você era para o lugar onde você quer estar, você fica numa espécie de limbo inicial. E tem uma outra coisa que eu percebo, e como psicólogo eu vi isso muitas vezes no consultório, é que todo tipo de crescimento, Lúcia, gera perda de pertencimento. Toda vez que você cresce, você deixa de pertencer ao grupo anterior. E isso gera uma espécie de luto que tem gente que não suporta. Por exemplo, você começa eu não vou mais beber. Todos os seus amigos continuam bebendo, você realmente resolve que não é mais alcoólatra. Mas você quer continuar com esses amigos. Eles não suportam mais você, porque você é sóbrio. Nem você suporta mais eles. Se você, por exemplo, resolve se intelectualizar, vai chegar um ponto em que, se as pessoas que estão com você não crescerem intelectualmente, você vai virar um estranho, um corpo estranho, vai ser ejetado. E isso gera uma dor, né? Então, qualquer tipo de crescimento, além daquelas inércias que você tanto aponta na obra daquele pensador americano que você gosta muito, que você inclusive entrevistou ele, o Pressfield, ou seja, que há um conjunto de forças que nos puxam para baixo, tem uma força que eu identifiquei bem irônica, tem uma força amorosa que nos puxa para baixo. Essa força amorosa, ela age assim. Ela diz assim, não faça isso. E se der errado? Para que estudar tanto, Lúcia? Eu já vi gente que enlouqueceu estudando. Tem pessoas que dizem isso, né? Para que crescer tanto? Para que ir dar palestra? Não está tão bom aqui em Campina Grande atendendo no consultório. Essas pessoas, elas não necessariamente têm inveja de você, nem querem te sabotar. Elas têm medo que dê errado, ou porque elas tentaram e deu errado, ou porque elas amam você e temem que você quebre a cara. E chega um momento que você se sente meio que traindo essas pessoas por estar acessando lugares que elas não acessaram. Até que você entende, eles têm um deserto para passar, que esse seu processo, no fundo, é uma vitória de todos. Uhum.